Fala, moços do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, hoje no nosso roteiro team vamos ter algumas informações adicionais do livro O Libertador. Meus amigos, enquanto eu tava lendo esse livro, parecia que eu tava vendo um filme. Sério, foi mostrando pouco a pouco como é que foi a trama dos fariseus, como que o julgamento foi tido. Havia em todo momento, Jesus estava sereno e calmo, enquanto eles pareciam animais enquanto estavam nas arquibancadas. Eles estavam loucos por sangue. O livro Libertador fala que quando o veredito de morte foi dado pelo Sinédrio, se alguns soldados romanos não protegessem Jesus, as próprias pessoas que estavam ali iriam matar Jesus na forma da raiva que estava. Aquilo ali era tipo uma raiva demoníaca. Ia rolar literalmente um banho de sangue ali se ninguém intervisse. Mas ali não era assim que Jesus estava para morrer. Fala um pouco mais também sobre Judas. Vem falando um pouco mais sobre o remorso. Judas ele não pôde suportar o remorso de sua transgressão. Por isso ele se matou. E, na verdade, a ideia de Judas era: tá, se ele verdadeiramente é o Messias, ele vai conseguir escapar dessa e vai se revelar como um rei. E ele se revelando como rei, eu posso aparecer e falar: olha, se não tivesse feito nada, ele não estaria se revelando como um rei. Só que quando ele viu que Jesus ia ser crucificado, ele ficou desesperado. Não, pera, então ele de fato era alguém mentiroso na concepção de Judas. Então, nesse choque de realidade, o Judas, percebendo que havia traído seu mestre e percebendo que os outros discípulos iriam odiar ele naquele momento de dor e de remorso, decidiu se enforcar para acabar com aquele sofrimento momentâneo. Vem mostrando um pouco mais sobre a fraqueza de Pilatos. Aqui eu já falei que ele era fraco, mas ele cedia muito à opinião popular. Ele não tinha uma voz de comando. Ele sabia que se o povo apelasse mais, talvez ele poderia receber muitas reclamações e perder o seu cargo. Mas, na verdade, Pilatos tivesse poupado Jesus, Deus teria ajudado naquele momento. E mostrou como Herodes é um tolo. Aqui já fala, mas meus amigos, ele só queria ver um show de mágica. O cara não queria julgar Jesus. Ele falou assim: cura esse pessoalzinho pra mim, eu quero ver. E quando Jesus não curou, o Herodes mesmo, na sua frente, insultou Jesus e mandou com que os guardas, as pessoas da redor também pudessem bater em Jesus em alguns momentos, cuspir. Então Jesus ele foi ultrajado em vários momentos antes mesmo do Calvário. Muitas pessoas pensam quão doloroso foram as chicotadas e ele carregar a cruz até o Calvário e morrer na cruz. Mas nem todas sabem como que foi ultrajante tudo aquilo que ele passou nessas entrelinhas, nesse beco da história, onde a Bíblia não conta tão especificamente. A Bíblia fala que os soldados cuspiam em seu rosto, que ele foi agredido, mas não como diz o livro Libertador. Fala muitas vezes que se as pessoas pudessem, iriam matar Jesus. Algo interessante é que quando Pilatos fala assim, que lava as mãos e que caia o sangue de Jesus sobre eles, que o sangue de Jesus esteja nas mãos deles, o povo, tão enfurecido, gritou assim: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Quando ele disse isso, eles disseram isso, foi decretado por Deus que depois eles iriam sofrer. E eles sofreram quando Roma veio e destruiu Jerusalém. Esse foi o veredito para os judeus daquela época. Sabe, com essa história toda, devemos tirar uma conclusão. Se Jesus passou por tudo isso, por que não seguir sua orientação? Por que não aceitar seu sacrifício? Tem um texto do livro Libertador que diz assim: de pé atrás de Pilatos e à vista de todas na corte, Cristo ouviu os insultos, mas não respondeu a nenhuma das falsas acusações. Permaneceu inabalável diante da fúria das ondas que quebravam em torno dele. Era como se fortes surtos de ira a se levantar, como ondas no oceano, se quebrassem ao seu redor, mas sem o tocar. Seu silêncio era como se brilhasse uma luz do homem interior para o exterior. Então, vocês já viram quando tem um rio
e tem uma pedra no meio do rio e a água se divide ali e depois volta, Jesus estava sendo esse divisor de águas. Por mais que viesse a mais forte acusação, a mais forte calúnia, Jesus estava inabalável. Ele estava sereno. Ele sabia o que aguardava, mas ele estava disposto a enfrentar. E aí, você está disposto a enfrentar as dificuldades dessa vida? Vamos lembrar, no mundo tem questões, mas ele diz, eu venci o mundo. Vamos vencer com Jesus? Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!